nele, através dele, ao redor dele. É o reino de Deus. E o Espírito que faz presente o reino de Deus na vida do homem, na vida de Jesus. Então, mas veja agora, e aqui vem muito interessante. O Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Irmão amado, o primeiro que acontece aqui é que você vê a disposição do Senhor de ser levado pelo Espírito para onde o Espírito quer. Mas o primeiro que faz o Espírito na vida do Senhor é levar o Senhor para o deserto. Isso foi o primeiro que fez o Espírito. Agora, o deserto tem um grande significado na Escritura. O deserto tem um grande significado na Escritura. Você acha o deserto muitas vezes na palavra de Deus. E tem um significado espiritual. O que significa o deserto, espiritualmente falando? Logicamente, esse é um deserto real, mas também tem um significado espiritual. Porque você pode ver repetidamente na vida de muitos servos de Deus, e mesmo do povo de Deus, que ele foi levado ao deserto. Por exemplo, quando Israel saiu do Egito, o primeiro que aconteceu com o povo, foi que ele foi levado ao deserto. E Moisés, antes de ele ser usado por Deus, foi levado ao deserto, 40 anos. E Davi, antes de ser rei, foi levado para o deserto. E morou muitos anos, 11 anos no deserto. E você pode ver muitas pessoas que, na tipologia bíblica, foram levadas para o deserto. O que significa o deserto? Por que Jesus foi levado ao deserto? O deserto representa a obra da cruz. Representa o caminho da cruz. O deserto é o caminho da cruz. Quando Israel foi levada para o deserto, o que aconteceu com Israel no deserto? Aquela geração que saiu do Egito, ela morreu toda no deserto. Finalmente, depois de 40 anos de peregrinar pelo deserto, o que aconteceu com toda aquela geração que saiu do Egito? Todos eles caíram no deserto e morreram lá no deserto. E diz a Escritura, se levantou uma nova geração. E essa nova geração que nasceu no deserto foi a que finalmente entrou na terra prometida e possuiu a terra prometida. Não foi assim? Você lembra disso, né? O que nos fala isso? Nos fala da obra da cruz, do trabalho da cruz, da operação da cruz na vida do homem. A cruz termina com o poder da carne na vida do homem e introduz o homem e nos introduz na vida triunfante de Cristo no Espírito, representada na terra prometida. O deserto faz isso por nós. Ele nos liberta do poder da carne e nos introduz na vida ressuscitada, renovada, plena do Senhor Jesus Cristo. Amém? A vida divina, a vida do Espírito. Então, é isso que representa o deserto. É o caminho da cruz. É o caminho da cruz. Moisés, antes de ele ser usado por Deus, ele teve que passar pelo deserto também. Porque você lembra quem era Moisés? Segundo Esteban capítulo 7 de Atos. Diz que Esteban foi criado em toda a sabedoria e a ciência dos egípcios. E era poderoso nas suas palavras e nas suas obras. Aí está Moisés, é o filho da filha de Faraó, destinado a ser o próximo faraó do Egito, a se assentar no trono do Egito. Ele era um homem preparado, destinado a governar, cheio de sabedoria e qualidades e capacidades humanas, carnais. Mas assim ele não servia para Deus. Porque a carne é independente, é contrária ao Espírito. Veja comigo agora, Filipenses capítulo 3. Vou aprofundar mais um pouco nisso. Capítulo 3, versículo... Filipenses, capítulo 3. Versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. Filipenses. Diz assim, Paulo: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. Agora, aqui a palavra aparece com minúscula. Espírito com minúscula. Mas, na verdade, muitas das vezes os tradutores da Bíblia têm a dificuldade de entender se o espírito
E maiúscula ou minúscula, porque como nós falamos, a união do espírito do homem com o espírito de Deus é tão profunda que às vezes é difícil reconhecer quando se fala do espírito do homem ou quando se fala do espírito de Deus. Mas, como regra, por via de regra, ou como regra geral, toda vez que se fala do espírito do homem, na regeneração, se fala também do espírito de Deus. Então você pode colocar aí, sem problema, a maiúscula. Por quê? Porque diz, servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Agora veja bem o que ele quer dizer. Confiar na carne é a situação do homem pecador. Nós naturalmente confiamos na nossa carne. Confiamos na nossa mente, nos nossos sentimentos, confiamos no conhecimento que obtemos através do nosso sentido, confiamos na nossa carne. Mas não temos ideia nenhuma de confiar no Espírito. Porque, lembre, nós crescimos com a carne como o nosso único recurso. E nós aprendimos a pôr toda a nossa confiança na carne. Mas a confiança na carne é oposta, é contrária ao Espírito.